a gente está vendo, Rodolfo, é aquilo, se espera alguma coisa, acho que a própria Rússia deve esperar ver o que os ucranianos vão fazer de ofensiva, se não vai ter, não vai, a gente não sabe, é muito difícil dizer isso. Mas a gente começa a ver umas declarações da Polônia meio complicadas, né? Você vê possibilidade, se houver uma debacle ucraniana, da Polônia intervir nessa guerra, pelo menos na parte oeste? Como é que você vê tudo isso? Você que acompanha muito o conflito. É inteligente questionamento, professor. Importante destacar que o Zelensky aprovou, se eu não me engano, em dezembro, um projeto de lei que foi sancionado como lei na Rada, o parlamento ucraniano, considerando que cidadãos poloneses podem trabalhar normalmente no funcionalismo público ucraniano, podem, no caso, ter inúmeros direitos civis e direitos materiais, direitos comerciais de qualquer cidadão ucraniano. E houve declarações recentes até dizendo, por parte do ex-ministro da Defesa polonês e tal, que a Ucrânia se prepararia para colocar contingentes de tropas de paz em Lviv e na Galiza, e também em outras províncias do Oeste. A verdade é que, no caso, há uma intenção, ainda que velada, por parte do governo polonês, que é de ultranacionalista, Partido Lei e Justiça, de buscar, através da política externa e de formar essa identidade ultranacionalista portuguesa, até para cobertar os problemas econômicos e sociais, de criar justamente uma formatação de uma comunidade supranacional das províncias do oeste da Ucrânia com a própria Polônia, quais eram considerados territórios poloneses durante o chamado Principado polonês-lituano, que durante a Idade Média. Porque a Ucrânia isso daí, se a gente for falar, a gente vai ser massacrado, mas ela é um Estado novato, ela é um Estado pós-soviético, ela não é um Estado anterior à União Soviética. Ucrânia significa fronteira, na etimologia russa. Significa fronteira, ou seja, fronteira do Império Russo. Então, eu estou falando do ponto de vista histórico. Então, a formação do Estado ucraniano pegou a Bucovina romena, pegou a Lviv, que pertenceu ao reino polonês, a Galiza. Tanto que Stepan Bandeira, ídolo ucraniano, ele nem ucraniano era. O chamado Bandeira, que comandou o exército independente ucraniano na Segunda Guerra Mundial e se afiliou aos nazistas, nem ucraniano ele era. Então, assim, existe essa questão, essa visão geopolítica da Polônia em relação a ocupar com contingente de paz essas províncias ocidentais. Porém, isso depende de alguns fatores. Arranjo entre as elites, algumas elites ucranianas e elites polonesas, porque controlar essas províncias não necessariamente seria barato para a Polônia. Como a OTAN se comportaria, porque isso seria uma anexação. Isso geraria um efeito muito crítico na comunidade internacional. Isso precederia algum referendo de autodeterminação dessas províncias, que buscariam primeiro uma secessão, para depois uma integração, uma reunificação com a Polônia, tal como houve a fórmula da Crimeia, que do ponto de vista do direito internacional não é considerado totalmente ilegal, não é considerado ilegal, há interpretações, difícil de saber. Mas a verdade, isso o senhor falou numa live e eu concordo. Estado ucraniano, como previsto outrora, antes, na formatação pré-guerra, jamais voltará a ser como antes.